Dominic Russo travou tão suavemente que o sedã preto mal balançou. As linhas brancas da passadeira brilhavam sob as luzes da rua e, por uma fração de segundo, tudo fora do seu para-brisa parecia normal. Tráfego do final da tarde, uma brisa fria empurrando pedaços de papel ao longo do passeio. Um casal discutindo baixinho na esquina. Então ela saiu da calçada. Evelyn Carter, não uma sósia, não uma memória a pregar partidas. O cabelo dela estava um pouco mais comprido, um pouco mais escuro nas pontas, preso num rabo de cavalo baixo, como se tivesse um compromisso e não tivesse tempo para impressionar ninguém. Um casaco camel envolvia os ombros dela. As bochechas estavam rosadas devido ao vento, e a mão esquerda repousava sobre a barriga de uma forma que fez os pulmões de Dominic esquecerem como funcionar. Grávida, o seu corpo reagiu antes que a sua mente pudesse argumentar. O seu pulso acelerou, as suas mãos apertaram o volante. O mundo estreitou-se até que só restasse a passadeira e a mulher que ele jurara nunca perder. Evelyn olhou para cima. Os seus olhos colidiram através do vidro como um golpe que ele não viu chegar. Os seus passos não pararam, mas algo no seu rosto parou. Um instante de choque, depois uma calma demasiado controlada para ser real. Como se ela se tivesse treinado para a dor e se recusasse a demonstrá-la. Dominic não se mexeu. Não conseguia, porque naquele momento não era o homem que todos temiam. Não era o chefe com a cidade nas suas mãos. Era apenas um marido que tinha assinado os papéis do divórcio meses antes e agora via a sua ex-mulher a carregar uma criança que os seus instintos reconheciam como uma marca. A sua Evelyn continuou a andar. As botas dela batiam suavemente no pavimento. Um passo, dois, três. A garganta de Dominic ficou apertada. 1000 perguntas surgiram ao mesmo tempo. Por que não me contaste? De quanto tempo estás? Estás sozinha? É meu? Mas a última não era uma pergunta. Era um conhecimento que o atingiu tão profundamente que parecia físico. Evelyn chegou ao outro lado da rua. Ela não hesitou, não olhou para trás. Entrou no fluxo de pessoas na calçada como se pudesse desaparecer pela força de vontade. O pé de Dominic pairou sobre o acelerador. Todo o seu corpo gritava, vai atrás dela. O seu orgulho sussurrou, não te atrevas. O seu coração, mais calmo e cruel, disse, se a deixares ir embora novamente, vais te arrepender pelo resto da vida. O semáforo mudou. Os motoristas atrás dele buzinavam, impaciente. Dominic não se importava. Ele encostou na primeira abertura, estacionou como um homem que não sabia fazer nada devagar e saiu. O ar frio bateu em seu rosto. Ele não sentiu nada. Ele olhou para a calçada. Evelyn já estava mais longe do que ele esperava, movendo-se com determinação, uma mão ainda protegendo sua barriga como um segredo que ela se recusava a compartilhar. Evelyn. A sua voz saiu áspera. Ela não se virou. Dominic começou a andar. Passos longos cortavam os pedestres com o tipo de presença que fazia as pessoas se moverem sem entender o porquê. Ele não estava a empurrar. Não estava a ameaçar. Ele simplesmente existia. E a calçada se abriu para ele. Ele estava quase perto o suficiente para tocar o casaco dela quando ela finalmente parou. Não porque ele chamou o nome dela, mas porque alguém esbarrou nela por trás. Um rapaz que estava a olhar para o telemóvel. Evelyn tropeçou, recuperou o equilíbrio rapidamente, e a mão de Dominic se estendeu por instinto, pairando perto da cintura dela sem fazer contato, como se seu corpo se recusasse a arriscar abalá-la. O rapaz murmurou, desculpe, e seguiu em frente. Evelyn estabilizou a respiração. Então ela se virou lentamente, como se estivesse escolhendo sua postura com cuidado. Seus olhos encontraram os de Dominic novamente. Mais perto agora, sem vidro entre eles. Ele esperava raiva. Ele esperava lágrimas. Em vez disso, o que viu foi uma expressão fria e educada, como se ele fosse um estranho que tivesse dito olá na hora errada. Dominic, ela disse apenas o nome dele, nada mais. A maneira como ela disse isso doeu mais do que um grito. Isso lhe disse que ela tinha praticado ficar bem sem ele. Dominic olhou para a barriga dela. Ele se odiou por isso, mas não conseguiu evitar. A mão de Evelyn se moveu, um movimento sutil, como se para impedi-lo de ficar olhando por muito tempo. Não, não o quê? Perguntou ele, baixando a voz. Olhar. Evelyn cerrou os dentes. Não faça isso na rua. Eu não planeei isso, disse ele. Ele parou porque dizer,
Eu não planeei ver você grávida do meu filho numa terça-feira qualquer. Soava insano, mesmo na sua cabeça. Evelyn olhou em volta. As pessoas passavam, sem prestar atenção. Mas Dominic sabia como a atenção podia rapidamente transformar-se em histórias. Anda, disse ela com firmeza. Anda comigo. Não era um convite. Era uma ordem disfarçada de voz calma. Dominic colocou-se ao lado dela, acompanhando o seu ritmo sem a apertar. O velho instinto de protegê-la do caos da calçada voltou instantaneamente. Ele não a tocou, mas posicionou-se à sua esquerda, entre ela e a rua, como tinha feito centenas de vezes quando eram casados. Evelyn percebeu. Claro que percebeu. Sua boca se contorceu como se estivesse irritada consigo mesma por ter percebido. Eles caminharam em silêncio por alguns passos. A mente de Dominic era uma tempestade, mas ele escolheu uma coisa de cada vez. Quanto tempo de gravidez? Ele perguntou. Evelyn não respondeu imediatamente. O seu olhar permaneceu fixo à frente, avançada o suficiente. Dominic exalou profundamente. Ele queria rir da ridicularidade daquela resposta, mas o seu peito estava muito apertado. Evelyn, não podes dizer o meu nome como se fôssemos alguma coisa, ela respondeu. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que quiseste dizer. É sempre assim. Ele conteve a vontade de discutir. Meses atrás, na última vez em que conversaram, a discussão se transformou em algo acirrado e desagradável. Papéis, assinaturas, um final limpo que nunca pareceu limpo. Dominic engoliu em seco. É meu? Evelyn parou tão repentinamente que Dominic quase esbarrou nela. Ela virou o rosto para ele e, pela primeira vez, sua mão se abriu. Apenas uma pequena fratura em seus olhos que lhe dizia que a pergunta era um soco. Então ela fez algo que ele não esperava. Ela sorriu, não de forma calorosa nem amigável. Um sorriso pequeno e tenso que dizia: é claro que você perguntaria isso. Você realmente acha que eu deixaria um cara qualquer me tocar? Ela perguntou baixinho. Dominic prendeu a respiração. A sua inveja explodiu de forma intensa e estúpida, mesmo que ele não tivesse direito a isso. O sorriso de Evelyn desapareceu. Mas não confunda isso com um convite para reivindicar qualquer coisa. Dominic olhou para ela, concentrado impotente nos seus lábios. A curva que ele conhecia tão bem. Evelyn, não estou a tentar fazer isso. Está a tentar controlar. Ela interrompeu. Estou a tentar compreender. Compreender é o que quer agora. A sua voz permaneceu suave, mas cada palavra atingiu-o como uma bofetada. Depois de assinares o teu nome e saíres como se fosse um negócio, a garganta de Dominic moveu-se. Não era um negócio. Parecia um. Ele cerrou os dentes. Ele lembrava-se daquele dia com muita clareza. Os olhos dela vidrados, mas orgulhosos. As suas próprias mãos firmes, mesmo enquanto o seu interior desmoronava. Ele disse a si mesmo que era melhor assim. Mais seguro, mais limpo. Ele disse muitas coisas a si mesmo. Evelyn começou a andar novamente. Dominic seguiu-a. Aonde vais? Ele perguntou. Para casa. O olhar de Dominic voltou-se para a barriga dela novamente, e desta vez ela não o bloqueou. Sozinha? Ele perguntou. E odiou o tom pessoal da pergunta. Evelyn hesitou. Sim. Aquela única palavra despertou algo dentro dele. Não era raiva, nem possessividade, nem proteção. Foi instantâneo, irracional e absoluto. Dominic não diminuiu o passo. Então vou acompanhar-te até lá. Evelyn soltou uma risada curta que o surpreendeu. Era humor, mas com sarcasmo. Não pode simplesmente decidir isso. Posso decidir o que quiser, disse Dominic automaticamente. Evelyn parou novamente e virou-se para ele. Lá está ele, Dominic piscou. O homem que acha que as suas decisões são o universo, disse ela com voz calma. Queres acompanhar-me até casa? Tudo bem, mas não vais levantar a voz. Não vais mandar ninguém atrás de mim e não vais agir como se o meu corpo fosse um território que estás a recuperar. Dominic manteve o olhar fixo nela. Os olhos dela estavam os mesmos de sempre, castanhos suaves, mas não suaves no espírito. Ela não era frágil, nunca tinha sido. Ele acenou com a cabeça uma vez. Está bem. Evelyn parecia desconfiada, como se não confiasse num acordo que veio tão facilmente. Dominic não podia culpá-la. Eles voltaram a caminhar, lado a lado. O barulho da cidade envolvia-os. Carros, sirenes distantes, um cão a ladrar de uma varanda.
Alguns quarteirões depois, Evelyn olhou para ele. Como é que você foi parar nessa rua? Dominic cerrou os lábios. Eu estava a conduzir. Isso não é uma resposta. Dominic quase sorriu. Aquela frase era familiar. Evelyn sempre odiou respostas vagas. Ela disse uma vez que era como viver com um homem que podia negociar qualquer coisa, exceto os seus próprios sentimentos. Ele olhou para a frente. Eu tinha uma reunião. Com quem? Ele hesitou e decidiu manter as coisas simples. Um empreiteiro para uma nova propriedade. Evelyn murmurou como se não se importasse, mas os seus olhos voltaram a fixar-se nele. Então, estás a construir alguma coisa? Dominic percebeu o subtexto. Estás sempre a construir, sempre a expandir, sempre a avançar. Alguma vez paraste para pensar no que destruíste? Ele engoliu em seco e manteve a voz calma. E tu? Evelyn não olhou para ele. E eu? Estás a trabalhar? Perguntou ele. Evelyn cerrou os lábios. Sim, o quê? Ela olhou para ele como se ele estivesse a perguntar o seu número de segurança social. Não vou contar-te tudo. Dominic flexionou os dedos. Não estou a tentar interrogar-te. Não sabes falar sem parecer que estás a fazer um relatório. Isso doeu porque era verdade. Dominic abrandou meio passo. Evelyn, disse ele baixinho. Estou a tentar fazer isto da maneira certa. Ela olhou para ele. Não há maneira certa. Isso não é... Evelyn ergueu o queixo. Dominic, não estás aqui porque de repente te tornaste um homem diferente. Estás aqui porque viste a minha barriga e o teu cérebro entrou em modo de emergência. Dominic não negou. Evelyn exalou e por um segundo pareceu cansada. Não fraca, apenas exausta por carregar tudo sozinha. Não preciso de modo de emergência. Preciso de paz. A voz de Dominic suavizou-se. Estás em paz? Evelyn diminuiu o passo. Ela não respondeu imediatamente. Então ela disse, mais do que antes. Isso atingiu-o como uma contusão. Eles viraram para uma rua mais tranquila, ladeada por prédios antigos. Uma pequena cafetaria na esquina tinha janelas embaciadas e um quadro negro do lado de fora que dizia chocolate quente hoje e letras tortas. Evelyn parou em frente a ela. Dominic olhou para ela. Por que estamos a parar? Evelyn apontou para o quadro com um sorriso fraco. Porque quero chocolate quente. Dominic piscou. Agora. Sim, agora, Evelyn Oy. Ela ergueu uma sobrancelha. Oh, não comece. Não é uísque. Não é ilegal. É chocolate. Dominic abriu a boca, fechou-a e soltou um suspiro que era quase uma risada. Você nunca foi assim. O sorriso de Evelyn foi rápido. A gravidez é humilhante. Ontem chorei porque um comercial tinha um cachorrinho. Dominic ficou olhando. Você chorou por causa de um cachorrinho. Evelyn acenou com a cabeça como se fosse sério. Um cachorrinho muito determinado. Ele tentou não sorrir. Falhou. Evelyn estudou a sua expressão e algo no rosto dela mudou, como se ela se lembrasse de como era fácil tirar calor dele quando ninguém mais conseguia. Então a sua guarda voltou. Ela empurrou a porta. O calor tomou conta deles. O lugar cheirava a café expresso e canela. Um casal sentava-se a uma mesa perto da janela, partilhando um doce. Uma barista adolescente atrás do balcão olhou para cima com a confiança entediada de alguém que já tinha visto de tudo. O seu olhar pousou em Dominic. Os seus olhos arregalaram-se. Dominic sentiu isso instantaneamente. Reconhecimento. Não exatamente dele, mas do que ele representava. Dinheiro, poder, perigo, alguma história que ela tinha ouvido do primo de alguém. Evelyn também percebeu. Ela aproximou-se de Dominic, sem tocá-lo, mas colocando-se entre ele e o medo da rapariga. A garganta de Dominic apertou-se novamente. Evelyn caminhou até o balcão. Chocolate quente, disse ela. Então, após uma pausa com chantilly extra, a barista piscou os olhos. Oh, claro. Evelyn olhou para Dominic. Quer alguma coisa? Dominic olhou para ela como se a pergunta em si fosse muito íntima. Não. Evelyn inclinou a cabeça. Tenha certeza? Porque parece que precisa de alguma coisa. Os olhos de Dominic deslizaram para a boca dela novamente, antes que ele pudesse impedi-los. Preciso, disse ele em voz baixa. Evelyn ficou imóvel. A barista limpou a garganta ruidosamente, como se de repente estivesse muito interessada na caixa registradora. As bochechas de Evelyn ficaram vermelhas. Dominic, ela advertiu, mas sua voz havia suavizado. Ele se forçou a desviar o olhar. Ele não queria pressionar, não queria quebrar o pouco que ela lhe havia permitido. Evelyn pagou com um cartão que Dominic reconheceu. O dela, não o dele. Não era uma conta conjunta.
Esse pequeno detalhe o atingiu mais do que ele esperava. Eles se sentaram em uma mesa no canto. Dominic sentou-se à frente dela, seu corpo alto grande demais para a pequena cadeira. Ele parecia não pertencer a um café aconchegante, cheio de luzes suaves e música indie. Evelyn parecia. Ela envolveu as mãos à volta da caneca quando esta chegou, inspirou profundamente e fechou os olhos por um segundo, como se estivesse a levar o conforto a sério. Dominic observou-a. Observou a forma como o casaco dela se abriu ligeiramente, revelando uma camisola simples por baixo. A forma como o colar repousava contra a garganta dela. A forma como ela segurava a caneca como se fosse um pequeno pedaço de segurança. "O que foi?" perguntou ela sem abrir os olhos. Dominic pestanejou. "Nada." Evelyn abriu um olho. "Isso é mentira." Dominic inclinou-se ligeiramente para trás. "Tu sempre soubeste." Evelyn abriu os dois olhos e encontrou o olhar dele. "Eu sempre tive que saber." Dominic engoliu em seco. "Por que não me contaste?" As mãos de Evelyn apertaram a caneca. "Porque o divórcio foi a primeira vez em anos que eu vi te escolher algo que eu não implorei." O peito de Dominic apertou-se. "Eu nunca quis que tu implorasses." O riso de Evelyn foi suave e amargo. "Mas querias que eu esperasse, que fosse paciente e compreensiva, que fosse a boa esposa que sorria nos eventos e não perguntasse por que o marido saía da sala quando o telemóvel tocava." Dominic ficou imóvel. "Eu não estava lá a trair-te, Peter." "Não disse que estavas." Os olhos dela permaneceram nos dele, como se o desafiasse a negar o que ela queria dizer. Dominic exalou lentamente. "Eu estava a tentar manter-te segura." Evelyn cerrou os lábios. "Aí está." "O quê?" "A palavra que usas quando não queres dizer a verdade." A voz de Dominic baixou. "Qual é a verdade?" Evelyn inclinou-se ligeiramente para a frente. "Que não confiavas em mim o suficiente para me deixar ficar ao teu lado como tua igual." Dominic olhou para ela. Essa era a verdade que o assombrava há anos. Aquela que ele tinha enterrado sob reuniões, regras e silêncio. Ele não discutiu. Evelyn tomou um gole de chocolate quente. O chantilly tocou o seu lábio superior. Ela limpou-o com o polegar, depois congelou como se tivesse percebido o quão doméstico o gesto parecia. O olhar de Dominic acompanhou o movimento. A sua garganta ficou apertada. Evelyn percebeu. As suas bochechas ficaram mais vermelhas. "Não." Dominic manteve o olhar fixo nela. "Não estou a fazer nada." "Estás a fazer aquilo," disse ela suavemente. "O quê?" "Aquele olhar," murmurou ela, "como se te lembrasses de como é a minha pele." Dominic não pestanejou. "Lembro-me." O silêncio estendeu-se entre eles, denso e carregado. Evelyn olhou para a sua caneca. "Isto não vai acontecer," disse ela mais baixinho. A voz de Dominic estava firme. "O que não vai acontecer entre nós," disse ela. "Não como antes." Dominic inclinou-se para a frente, cotovelos na mesa, com cuidado para não invadir o espaço dela. "Então, não como antes, como agora." Evelyn ergueu os olhos, cautelosa. "Falas como se pudesses reescrever meses de realidade numa única frase." Dominic cerrou os dentes. "Não estou a tentar reescrever. Estou a tentar aparecer." Evelyn observou-o como se estivesse à procura do truque. "Por quê?" A resposta de Dominic veio rápido demais. "Porque te amo." Evelyn prendeu a respiração. As palavras ficaram suspensas no ar, simples e perigosas. Os olhos de Evelyn brilharam, mas ela piscou com força, reprimindo a emoção. "Não pode simplesmente dizer isso." A voz de Dominic ficou ainda mais suave. "Eu posso. Eu deveria ter dito antes." Evelyn engoliu em seco. Ela desviou o olhar para a janela, fingindo observar as pessoas que passavam. O seu reflexo tremia levemente no vidro. "Não podes tornar isto romântico," disse ela. A boca de Dominic curvou-se ligeiramente, o suficiente para fazê-la olhar para trás. "Evelyn, estás a beber chocolate quente com chantilly extra. O romance está a acontecer, quer tu permitas ou não." Evelyn olhou para ele. Então, contra a sua vontade, ela riu. Um riso verdadeiro, curto, surpreso, como se tivesse escapado. Dominic sentiu um calor espalhar-se pelo seu peito, do tipo que não sentia há meses. Evelyn abanou a cabeça, ainda sorrindo levemente. "És impossível." Os olhos de Dominic mantiveram-se fixos nos dela. "Tu também." O sorriso dela desapareceu lentamente, à medida que o peso voltava. "Não estou a brincar, Dominic."
Nem eu. Os dedos de Evelyn traçaram a alça da caneca. Não pode simplesmente voltar à minha vida porque me viste numa passadeira. Dominic acenou com a cabeça uma vez. Tens razão. Os olhos de Evelyn estreitaram-se, desconfiados novamente. Então, o que vais fazer? A voz de Dominic estava calma. O que tu me deixares? Evelyn olhou para ele. O seu rosto suavizou-se e depois endureceu novamente, como se estivesse a lutar contra si mesma. Não quero que o teu pessoal me observe, disse ela. Dominic não respondeu imediatamente, porque a verdade era que, no momento em que a viu, o seu instinto protetor se ativou. Ele já tinha pensado nisso. Já tinha enviado uma mensagem a alguém na sua cabeça. Manteve o rosto neutro. Não os terás. O olhar de Evelyn aguçou-se, como se ela pudesse sentir mentiras da mesma forma que outras pessoas sentem o tempo. Prometo. Dominic manteve o contato visual. Prometo. Evelyn exalou. Está bem. A forma como ela disse isso não era confiança. Era um teste. Dominic aceitou. Eles saíram da cafetaria alguns minutos depois. O vento tinha aumentado. Evelyn apertou o casaco. Dominic caminhou ao lado dela novamente. Desta vez, ele ofereceu o braço sem dizer nada. Um velho hábito. Ele não esperava que ela o aceitasse. Evelyn olhou para o braço dele, depois para o rosto. Por um momento, algo terno passou por seus olhos. Então ela não o aceitou, mas aproximou-se meio centímetro. Era pouco. Era tudo. Chegaram a um prédio modesto com um hall de entrada estreito. Evelyn parou na porta da frente e tirou as chaves da bolsa. Dominic olhou para as janelas, depois voltou a olhar para ela. Vives aqui? Sim. O maxilar de Dominic apertou-se não em julgamento, mas em dor. Ele lembrou-se da cobertura onde ela costumava acordar, dos lençóis de seda, da vista, da segurança. Lembrou-se dela a rir na sua cozinha enquanto fazia panquecas, como se não se importasse com o tipo de homem que ele era fora daquelas paredes. Agora ela estava em frente a uma porta simples com uma chave simples, sozinha. Evelyn destrancou a porta e parou com a mão na maçaneta. Não vais entrar. Dominic acenou com a cabeça. Eu sei. Evelyn não se mexeu. Olhou para ele e, pela primeira vez desde que a viu na passadeira, os seus olhos suavizaram-se sem ficarem frios novamente. Dominic, disse ela baixinho, não sou um problema para resolver. A voz de Dominic era baixa. Não és um problema. A garganta de Evelyn moveu-se. Ela olhou para a sua barriga, depois voltou a olhar para cima. Este bebê não é uma ferramenta. A expressão de Dominic endureceu. Eu nunca faria isso. Eu sei, sussurrou ela. E isso foi o que piorou a situação, porque ela acreditava nele. E ainda assim estava assustada. Dominic aproximou-se, parando a uma distância respeitosa. Diga-me o que precisa. Os lábios de Evelyn abriram-se como se ela estivesse prestes a dizer algo sincero. Então ela abanou a cabeça. Preciso que vás embora. Dominic manteve o olhar fixo nela. Ele queria discutir, implorar, prometer-lhe o universo. Em vez disso, acenou com a cabeça uma vez. Está bem, Evelyn pestanejou, surpreendida. Está bem, os olhos de Dominic permaneceram nos dela. Não vou forçar-te. Os ombros dela relaxaram ligeiramente, como se ela estivesse a preparar-se para uma luta que não aconteceu. Evelyn abriu a porta e entrou. Depois virou-se uma última vez. Não me siga, disse ela suavemente, como se isso importasse. A voz de Dominic era gentil. Não vou. Evelyn hesitou, depois fechou a porta. Dominic ficou parado no corredor por um longo momento, olhando para a madeira como se ela pudesse falar. O seu telemóvel vibrou no bolso. Ele ainda não olhou para ele. Ele ouviu o prédio, o zumbido fraco das luzes, os passos distantes acima, a cidade abafada lá fora. Então ele tirou o telemóvel do bolso. Uma notificação de mensagem apareceu do seu chefe de segurança. Chefe, quer que eu obtenha informações sobre o endereço e a agenda de Evelyn Carter? O polegar de Dominic pairou sobre a tela. Ele acabara de prometer a ela. Mas ele era Dominic Russo. E um homem como ele não sobrevivia confiando que o mundo seria gentil. Ele olhou para a mensagem com o maxilar cerrado e percebeu que estava diante do primeiro teste real. Se iria protegê-la da maneira que queria ou da maneira que ela exigia. O seu polegar se moveu e, antes que pudesse se conter, outro pensamento o atingiu com mais força do que qualquer medo. Se ela tinha escondido a gravidez dele, o que mais ela tinha sido forçada a esconder? E por que o seu instinto lhe dizia que ela não estava sozinha? Ela estava a ter cuidado com alguém. Dominic não dormiu.
Deitou-se de costas num quarto escuro que parecia grande demais, olhando para o teto como se ele tivesse as respostas. Cada vez que fechava os olhos, via novamente a passadeira, o casaco de Evelyn, os seus passos firmes, a curva da sua barriga, a forma como a sua voz permanecia calma enquanto os seus olhos imploravam para que ele não piorasse as coisas, e então a porta a fechar-se. Ele tinha prometido a ela que não a seguiria, então não o fez. Mas uma promessa não apagava o instinto. O seu telemóvel estava na mesinha de cabeceira, com o ecrã a brilhar fracamente com a mensagem do seu chefe de segurança. Dominic leu-a novamente com o maxilar cerrado. Chefe, quer que eu obtenha informações sobre o endereço e a agenda de Evelyn Carter? Ele não gostou da pergunta. Gostou ainda menos do fato de ela já ter sido feita, o que significava que o seu mundo presumia que ele diria sim. Ele digitou, depois apagou, digitou novamente. Finalmente enviou um não. Não sem o consentimento dela. Um segundo depois, outra mensagem chegou. Entendido. Mas viu o que eu vi, certo? Ela parecia estar a tomar cuidado. Dominic olhou para o ecrã, com o peito apertado. Ele também tinha sentido isso. A maneira como os olhos de Evelyn examinavam a rua sem parecer. A maneira como ela posicionou o corpo perto da janela da cafetaria, como se quisesse ver o exterior. A maneira como ela disse, não faça isso na rua, como se alguém pudesse reconhecê-lo e a ela facilmente. Dominic bloqueou o telemóvel e colocou-o virado para baixo. Ele não iria quebrar a promessa, mas também não iria fingir que não se importava. Pela manhã, a sua decisão era simples. Aparecer de uma forma que não a sufocasse. O que significava nada de SUV pretos alinhados do lado de fora do prédio dela. Nada de homens com auriculares. Nada de pressão, apenas ele. Ele escolheu um casaco que parecia normal, nada de fato, nada de gravata, nada que gritasse poder. Odiava como isso o fazia sentir exposto. Conduziu ele mesmo, estacionou a um quarteirão de distância do prédio onde ela tinha entrado e caminhou o resto da distância como um homem a tentar reaprender a ser humano. O ar estava mais frio do que no dia anterior. O passeio estava molhado devido à chuva da noite anterior. Dominic manteve as mãos nos bolsos para não pegar no telemóvel e fazer alguma coisa estúpida. Ficou do outro lado da rua e olhou novamente para o prédio. Modesto, silencioso, sem dormitório, sem portões. Evelyn morava lá sozinha. O estômago dele apertou. Ele esperou 10 minutos, depois 15. Não sabia o que esperava. Que ela saísse, surpresa ao vê-lo, amolecendo, deixando-o tentar. Em vez disso, uma mulher passeava com um cão. Um entregador carregava caixas para dentro, um casal ria enquanto subia os degraus, com chávenas de café nas mãos. Uma vida normal, uma vida que Evelyn tinha escolhido sem ele. Dominic respirou lentamente. Atravessou a rua e aproximou-se da entrada. Antes que pudesse chegar à porta, ela se abriu. Evelyn saiu. Ela congelou no momento em que o viu. Dominic também parou, com as mãos ainda nos bolsos, como se estivesse a tentar provar que não era uma ameaça. Os olhos de Evelyn percorreram-no. Roupas, postura, expressão, como se estivesse a verificar se havia armadilhas. Disseste que não me seguirias, disse ela. A voz de Dominic permaneceu calma. Não segui. As sobrancelhas de Evelyn levantaram-se. Estás em frente ao meu prédio. Eu voltei, disse ele. Isso é diferente. Evelyn olhou como se não conseguisse decidir se devia rir ou atirar algo nele. É a mesma coisa com um vocabulário melhor. A boca de Dominic se contorceu. Estou a tentar. O olhar de Evelyn caiu para as mãos dele, depois para o rosto novamente. O que tu queres, Dominic? A pergunta era simples. A resposta não era. Ele poderia dizer, quero-te de volta. Ele poderia dizer, quero o meu filho. Ele poderia dizer, quero consertar o que estraguei. Em vez disso, ele disse a verdade que mais importava. Quero conversar em algum lugar onde te sintas segura. Os lábios de Evelyn se comprimiram. Os ombros dela estavam tensos, mas ela não se afastou. Ela parecia cansada de uma forma que o fez querer abraçá-la. Não porque ela precisasse de ser salva, mas porque ninguém deveria carregar tanto peso sozinho. Vou trabalhar, disse ela. Dominic acenou com a cabeça. Para onde? Os olhos de Evelyn estreitaram-se novamente. Não, Dominic exalou lentamente, aceitando a resposta. Tudo bem, então. Posso levá-la? Evelyn soltou um som curto que era metade risada, metade descrença.
Está a tentar ser um ex-marido normal hoje? O tom de Dominic permaneceu firme. Estou a tentar ser útil. Evelyn olhou para ele por um longo momento. Então, o seu olhar se desviou para a rua, para os carros que passavam, para a esquina. Quando ela olhou para trás, a sua expressão havia mudado. Menos defensiva, mais prática. Não, disse ela, mas podes acompanhar-me até a esquina. Só isso. Dominic assentiu como se fosse uma honra. Tudo bem. Eles começaram a andar. Evelyn manteve o ritmo acelerado. Dominic acompanhou-a, mantendo-se perto o suficiente para estar presente, mas não perto o suficiente para incomodá-la. Depois de um quarteirão, Evelyn disse: Você parece estranho. Dominic pestanejou. Estranho? Você, disse ela, apontando para as roupas dele. Sem fato, sem a roupa elegante de rei da máfia da cidade. Dominic quase sorriu. É assim que você acha que eu me visto? Os olhos de Evelyn voltaram-se para ele. É isso que tu és. O peito de Dominic apertou-se. Sou apenas um homem. Evelyn lançou-lhe um olhar que poderia cortar aço. Dominic Russo, tu és muitas coisas, mas não és apenas isso. Ele queria dizer-lhe que ela costumava ser o único lugar onde ele se sentia normal. Mas não disse. Manteve as coisas simples. Não queria assustar-te. O olhar de Evelyn suavizou-se por meio segundo. Depois endureceu novamente, como se ela odiasse a suavidade. Não me assustas. A voz de Dominic baixou. Então, por que me disseste para não fazer isso na rua? Os passos de Evelyn abrandaram. Ela não respondeu imediatamente. Dominic não insistiu. Ele esperou. Finalmente, Evelyn disse, porque as pessoas falam. O maxilar de Dominic apertou-se. Sobre mim, sobre ti, concordou ela. Sobre alguém próximo de ti? Dominic sentiu o calor subir no peito. Quem está a falar sobre ti? Os olhos de Evelyn desviaram-se. Ninguém. Dominic não acreditou nela. Chegaram à esquina. Havia um ponto de autocarro sob um toldo de metal. Algumas pessoas esperavam, olhando para os telemóveis, bebendo café. Evelyn parou. É isso, disse ela, como se fosse uma linha traçada no betão. Dominic acenou com a cabeça. Está bem. Evelyn mudou o peso do corpo, passando a mão pela barriga. O movimento foi automático, protetor. A voz de Dominic suavizou-se. Estás a comer? Evelyn pestanejou, surpreendida com a pergunta. O quê? Estás a comer o suficiente? Perguntou ele. A sério? Pareces... Ela interrompeu, mas a sua voz não era aguda. Estava cansada. Não comece a agir como se fosse meu... O quê? Dominic perguntou baixinho. Minha esposa. A garganta de Evelyn se moveu. Ela olhou para ele e, por um segundo, Dominic viu a mulher com quem se casou, aquela que costumava derreter quando ele dizia o nome dela suavemente no escuro. Então ela piscou e as barreiras voltaram. Você não é meu marido, disse ela. Dominic assentiu. Eu sei. Os olhos de Evelyn procuraram o rosto dele, como se ela esperasse que ele discutisse. Quando ele não o fez, a sua expressão vacilou. Um autocarro parou. As portas abriram-se com um silvo. Evelyn deu um passo em direção a ele, depois parou. Dominic ficou imóvel. Ela virou a cabeça ligeiramente, sem olhar diretamente para ele. Não apareças novamente. O peito de Dominic apertou-se. Evelyn, estou a falar a sério, disse ela, finalmente olhando para ele. Os olhos dela brilhavam, mas a voz permaneceu firme. Não porque eu te odeio, mas porque se apareceres, as coisas ficam complicadas. A voz de Dominic era baixa. Já estão. Os lábios de Evelyn tremeram. Ela escondeu rapidamente. Adeus, Dominic. Ela entrou no autocarro. Dominic ficou na calçada, observando pela janela enquanto ela se movia pelo corredor e se sentava perto do meio, virada para a frente. Ela não olhou para trás. O autocarro partiu. Dominic ficou ali por muito tempo, depois de ele desaparecer na esquina, com as mãos fechadas nos bolsos e o maxilar apertado. Então, ele fez algo que não fazia há meses. Ligou para a irmã. Gio Russo atendeu ao segundo toque. Se é sobre dinheiro, juro por Deus, Dominic, eu já... É sobre a Evelyn, disse Dominic. Silêncio. Então, a voz de Dia suavizou-se instantaneamente. O que se passa com ela? Eu vi-a ontem, disse Dominic. As palavras ainda pareciam irreais. Ela está grávida. Outro silêncio mais pesado. Dia exalou. Dominic, é meu, disse ele com a voz áspera. Dia não discutiu. Ela não perguntou se ele tinha a certeza. Ela conhecia-o muito bem. Oh,
Ela sussurrou. Oh, Dominic! Ele fechou os olhos. Ela não me contou. O tom de Dia ficou mais agudo. Então algo aconteceu. O maxilar de Dominic se contraiu. O que quer dizer? Dia suspirou. Evelyn não esconde coisas por diversão. Se ela escondeu a gravidez, foi porque achou que era mais seguro. O estômago de Dominic revirou. Mais seguro de quê? Dia hesitou. Do seu mundo. Dominic abriu os olhos, olhando para a calçada molhada como se isso pudesse explicar. Gia continuou com cuidado. Quando vocês se divorciaram, ela veio à minha casa uma vez. Dominic ergueu a cabeça. Ela veio? Sim. Gia disse que não queria que tu soubesses. Ela pediu-me para não contar. Dominic sentiu um nó na garganta. O que ela disse? Ela não disse muito, admitiu Gia, mas parecia que estava a aprender a respiração há meses e fez-me uma pergunta. A voz de Dominic baixou. Que pergunta? Gia engoliu em seco. Ela perguntou se alguma vez colocaste o teu nome em alguma coisa que pudesse segui-la. Dominic sentiu um frio na barriga. Segui-la. A voz de Gia estava baixa. Como documentos, associações, pessoas, inimigos. Ela não usou essas palavras, mas era isso que ela queria dizer. Dominic apertou o telemóvel com mais força. Gia, conta-me tudo. Não tenho tudo, disse Gia. Ela saiu rapidamente, mas antes de sair, disse mais uma coisa. O coração de Dominic bateu forte. O quê? Gia hesitou, como se não quisesse incendiar o mundo dele com uma única frase. Então ela disse mesmo assim. Ela disse, se ele descobrir, vai tentar consertar. E consertar é o que vai nos magoar. O peito de Dominic apertou tanto que doeu. Nós? Sim, disse Gia suavemente. Ela disse, nós, como se já soubesse. Dominic olhou para a rua com a mente a mil. Evelyn tinha sido cuidadosa. Evelyn tinha estado a examinar as calçadas. Evelyn tinha vivido de forma mais discreta, mais silenciosa, como se estivesse a tentar desaparecer. Não porque não o amasse, porque ela amava. E o amor perto dele vinha acompanhado de sombras. A voz de Dominic ficou imóvel. Ela disse-te de quem tinha medo? Gia exalou. Não. Os olhos de Dominic estreitaram-se. Mas achas que é real? Gia não hesitou. Eu sei que é real. Dominic terminou a chamada com um adeus silencioso e ficou ali parado por um momento, respirando com dificuldade. Então, voltou para o carro. Conduziu sem música, sem chamadas, sem distrações, segurando o volante como se fosse a única coisa que o mantinha firme. Não foi para o escritório. Foi ter com a única pessoa no seu mundo que não lidava com medo, apenas com fatos. O seu advogado. O homem olhou para cima quando Dominic entrou. Senhor Russo, isto é inesperado. Dominic não se sentou. Preciso de saber se o meu nome está ligado a alguma coisa que possa afetar Evelyn Carter. O advogado pestanejou. A sua ex-mulher. Os olhos de Dominic estavam frios. Responda. O advogado limpou a garganta e ficou nervoso. Existem várias entidades, holdings, propriedades, empresas de fachada, estruturas legais. Levaria tempo. Dominic inclinou-se ligeiramente para a frente. Comece agora. O advogado acenou rapidamente com a cabeça e dirigiu-se à sua secretária, puxando ficheiros, digitando. Passaram-se alguns minutos. A paciência de Dominic estava no limite. Então o advogado congelou. O seu rosto empalideceu. O estômago de Dominic revirou. O quê? Os olhos do advogado se voltaram para Dominic, arregalados e inquietos. Há uma cláusula. A voz de Dominic estava baixa. Que cláusula? O advogado engoliu em seco. O acordo de divórcio, uma cláusula de confidencialidade. Não era incomum, mas o quê? Dominic perguntou bruscamente. E a aspereza em sua voz fez o advogado recuar. Mas foi acionada, disse o advogado com a voz trêmula. Há 2 meses, Dominic ficou furioso. Acionada por quem? A mão do advogado tremia enquanto ele virava ligeiramente o ecrã do portátil. Uma terceira parte solicitou a verificação da cláusula através de uma das entidades ligadas ao seu nome. Dominic olhou para o ecrã como se fosse uma arma apontada à porta de Evelyn. Uma terceira parte? Dominic disse lentamente. Quem? O advogado hesitou. A voz de Dominic ficou mais baixa, mais perigosa. Diga o nome. O advogado engoliu em seco e leu na tela. O telefone de Dominic escorregou ligeiramente em sua mão porque o nome não era de um chefe rival. Não era de um criminoso. Era o nome de uma mulher. E Dominic sabia disso. Harper Lane. Um nome do seu passado que deveria ter sido enterrado, esquecido, inofensivo.
Um nome que Evelyn nunca tinha mencionado. Dominic ficou ali paralisado quando um pensamento aterrador lhe ocorreu com perfeita clareza. Se Harper Lane tinha reaparecido, então Evelyn não estava a esconder-se de estranhos. Ela estava a esconder-se de alguém que sabia exatamente como chegar a Dominic Russo. E agora, de alguma forma, ela sabia sobre o bebê. Dominic não foi ter com Evelyn, nem naquele dia, nem no dia seguinte, e isso quase o destruiu. Todos os seus instintos lhe diziam para agir rapidamente, para enfrentar o problema, para cortá-lo antes que crescesse. O nome de Harper Lane queimava em sua cabeça como uma sirene de alerta. Uma mulher do seu passado, inteligente, paciente e perigosa de maneira silenciosa. Alguém que sabia como o seu mundo funcionava sem nunca ter feito parte dele oficialmente. Mas Evelyn tinha sido clara. Não apareça novamente. Então Dominic fez a coisa mais difícil que um homem como ele poderia fazer. Ele esperou. Ele mudou o campo de batalha para dentro, em vez de para fora. Advogados, documentos, proteções silenciosas que não deixavam impressões digitais. Ele retirou o seu nome de entidades inativas, redirecionou participações, congelou contas que ninguém tocava há anos. Ele ainda não fazia perguntas. Ele preparou-se e durante todo esse tempo pensou em Evelyn, na forma como o riso dela escapou na cafetaria, como se ela não tivesse a intenção de deixá-lo escapar. Pensou em como ela agora se mantinha mais ereta, mais forte, mesmo carregando o peso de algo que deveria ter sido partilhado. 3 dias se passaram. No quarto dia, ela veio até ele, não pessoalmente, por acaso. Dominic estava a sair de um restaurante discreto pouco depois do meio-dia, com o telefone no ouvido, quando a viu do outro lado da rua. Evelyn estava do lado de fora de um pequeno consultório médico, com uma mão apoiada na parte inferior das costas e a outra segurando um saco de papel dobrado. O seu rosto estava pálido, o maxilar cerrado, como se estivesse a suportar algo desconfortável. Dominic terminou a chamada sem dizer nada. Não atravessou a rua imediatamente. Não a apressou. Esperou até que ela olhasse para cima. Os seus olhos se encontraram. Desta vez, ela não congelou. Ela suspirou, um som profundo e cansado que transmitia mais emoção do que qualquer discussão. Claro, murmurou ela alto o suficiente para que ele ouvisse, enquanto o trânsito parava entre eles. Dominic atravessou quando o semáforo mudou, mais devagar do que o seu instinto queria, parando a uma distância segura. Olá, disse ele. Evelyn olhou para ele como se estivesse exausta demais para fingir indiferença. Não me ouviste? Ouvi, respondeu Dominic. Não fui ter contigo. Os olhos dela olharam em volta, depois voltaram para ele. Então por que estás aqui? Dominic manteve o olhar fixo nela. Porque a cidade não é assim tão grande. Ela soltou uma risada sem humor. Diz isso ao destino. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, o rosto de Evelyn ficou tenso. Ela mudou o peso do corpo novamente, agora claramente desconfortável. A voz de Dominic suavizou-se. Estás bem? Ela hesitou, por um instante a mais. Não é nada, disse ela. Apenas uma manhã longa. Dominic olhou para a placa atrás dela. Cuidados pré-natais. Nada dramático. Tudo íntimo. O peito dele apertou-se. Posso acompanhar-te? Perguntou ele. Evelyn abriu a boca para recusar. Então parou. Os ombros caíram ligeiramente, como se tivesse perdido uma luta consigo mesma. Está bem, disse ela, mas só até a esquina. Caminharam. O silêncio entre eles não era pesado desta vez. Era denso, cheio de coisas não ditas. Depois de meio quarteirão, Evelyn falou. Pareces cansado. Dominic quase sorriu. Tu reparas sempre nisso. Reparo nos padrões, respondeu ela. Foi assim que sobrevivi ao casamento contigo. Ele aceitou a provocação. Eras boa nisso? Ela olhou para ele. Ainda és. Isso surpreendeu-o. Sobreviver a mim? Não, disse ela baixinho. Ler-te. Pararam numa passadeira. Outra. Não era a mesma de antes, mas estava perto o suficiente para fazer o peito de Dominic doer. Evelyn abraçou o saco de papel com mais força. Dominic esperou até que o semáforo ficasse vermelho novamente antes de falar. Não vim pedir nada. Evelyn ergueu uma sobrancelha. Isso é novidade. Vim dizer que sei sobre Harper. Os seus passos abrandaram e depois pararam. Ela não se virou imediatamente. Quando o fez, o seu rosto estava controlado, mas os seus olhos não. Como? Ela perguntou. Dominic não se esquivou. O meu advogado.
Evelyn exalou lentamente, como se estivesse a aprender a respiração há meses. Então sabes por que não te contei? Sei que estavas a proteger o bebê, disse ele. E a ti mesma. E a ti, acrescentou ela suavemente. Dominic abanou a cabeça. Não me proteges desaparecendo. A voz de Evelyn ficou mais aguda. Não me proteges ficando. Aquilo caiu entre eles como uma verdade frágil. O trânsito circulava, as pessoas passavam, a cidade continuava a respirar. Dominic baixou a voz. Ela não se aproxima de ti. Evelyn observou. Essa não é uma promessa que possas cumprir sem fazer barulho. Posso cumpri-la discretamente, disse ele. É isso que me assusta. Dominic aproximou-se sem a apertar, apenas o suficiente para que ela sentisse a sua presença. Evelyn, olha para mim. Ela não queria, mas olhou mesmo assim. Não estou aqui para tomar conta da tua vida, disse ele. Estou aqui porque te amo e porque não vou deixar que carregues isso sozinha. Os seus lábios se abriram. Não és tu quem decide isso. Eu sei, disse ele. És tu. Ela procurou em seu rosto, procurando controle, arrogância, o homem que ela havia deixado. O que ela encontrou, em vez disso, a deixou inquieta. Paciência. Por que agora? Perguntou ela. Dominic não hesitou. Porque quase a perdi sem perceber. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Ela pestanejou rapidamente, zangada consigo mesma. Já me perdeu uma vez, sussurrou ela. A voz de Dominic quebrou-se ligeiramente. Eu sei. O semáforo mudou. Eles atravessaram juntos. Na esquina, Evelyn parou como antes, mas desta vez não se afastou imediatamente. Ela olhou para ele. A sério? Olhou. Não sou fraca, disse ela. Eu sei, respondeu Dominic. Não preciso ser salva, eu sei. Não serei possuída, controlada ou escondida. A boca de Dominic curvou-se levemente. Nunca foste. O silêncio se prolongou. Então Evelyn fez algo inesperado. Ela estendeu a mão e colocou a mão de Dominic gentilmente sobre sua barriga. Apenas por um segundo, apenas o tempo suficiente. Dominic congelou. Calor, movimento, vida. A sua respiração ficou presa. Evelyn observou o rosto dele cuidadosamente, como se estivesse a avaliar o homem em que ele se estava a tornar. Então, ela retirou a mão. Pode vir à próxima consulta, disse ela baixinho. Mas só se não trouxer o mundo com você. Dominic assentiu, com a emoção a apertar-lhe a garganta. Não vou trazer. Ela deu um passo para trás. Isso não significa que sejamos nada. Dominic manteve o olhar fixo nela. Significa que somos honestos. Evelyn hesitou. Então ela acenou com a cabeça uma vez. Enquanto ela se afastava, Dominic permaneceu onde estava, com as mãos ainda quentes, onde ela as havia colocado. Pela primeira vez desde o divórcio, ele não sentiu que estava a persegui-la. Ele sentiu que ela havia aberto uma porta. Mas, em algum lugar no fundo de seu íntimo, um aviso permanecia, porque Harper Lane não era um fantasma. E a honestidade verdadeira, sempre tinha um preço. E Dominic sabia uma coisa com certeza. Se Evelyn estava finalmente a deixá-lo voltar, então o que quer que viesse a seguir, testaria se o amor era suficiente para sobreviver à verdade. Dominic chegou cedo, não porque estivesse impaciente, mas porque ficar parado parecia impossível. O consultório médico estava silencioso, situado entre uma padaria e uma pequena livraria. Nada nele transmitia importância. No entanto, para Dominic, parecia o centro do universo. Ele ficou sentado no carro por um minuto inteiro antes de sair, respirando lentamente, lembrando-se das regras de Evelyn. Nenhum mundo, apenas ele. Ele entrou sozinho. A sala de espera tinha um leve cheiro de roupa limpa e frutas cítricas. Uma música suave tocava em altifalantes ocultos. Algumas mulheres estavam sentadas espalhadas pelas cadeiras, algumas com os seus parceiros, outras sozinhas, todas absortas nos seus próprios pensamentos. Dominic escolheu um lugar perto da parede. Cruzou as mãos e forçou os ombros a relaxar. Então a porta se abriu. Evelyn entrou. Ela usava um vestido cinza suave, solto, mas elegante, que caía suavemente sobre a sua barriga. O cabelo estava solto, emoldurando o rosto com ondas que despertaram algo antigo e perigoso no peito dele. Os olhos dela o encontraram instantaneamente. Ela parou, sem se assustar, sem ficar tensa, apenas imóvel. Dominic levantou-se lentamente, com cuidado para não a apressar. Olá, Evelyn observou. Chegaste cedo. Não queria chegar atrasado.
Uma pausa, depois, baixinho, obrigada. Ficaram ali, constrangidos e próximos, como estranhos que se lembravam de terem sido amantes. Evelyn apontou para as cadeiras. Senta-te, as pessoas vão olhar. Dominic quase sorriu. Já estão a olhar. Ela olhou à sua volta. Tu destacas-te. Tento não me destacar. Isso é novidade. Eles ficaram sentados por alguns minutos. Nenhum dos dois falou. As mãos de Evelyn repousavam sobre a barriga, os dedos entrelaçados. Dominic percebeu como ela parecia calma ali, como se aquele lugar tivesse se tornado um pequeno refúgio de segurança para ela. Não trouxe ninguém, disse ela, finalmente. Dominic olhou nos olhos dela. Eu disse que não traria. Ela assentiu, como se estivesse a marcar uma lista interna. Ótimo. Uma enfermeira chamou o nome de Evelyn. Evelyn levantou-se e hesitou, olhando para Dominic. Vens comigo, disse ela. Não era uma pergunta. Dominic levantou-se imediatamente. Sim. A sala de exames tinha uma iluminação suave e as paredes pintadas de um azul calmante. Evelyn sentou-se na beira da cama enquanto a enfermeira fazia as perguntas de rotina. Dominic ficou calado, presente, com as mãos postas, a ouvir. Quando a enfermeira saiu, a sala ficou em um silêncio ainda mais profundo. Evelyn balançou os pés levemente, com a energia nervosa a vir à tona. Esta é a parte em que você não faz piadas. Dominic ergueu uma sobrancelha. Eu nunca faço piadas, ela bufou. Mentiroso. A porta se abriu novamente. O médico entrou, caloroso e profissional, cumprimentando Evelyn primeiro, depois acenando para Dominic. Sem perguntas, sem suposições. Dominic apreciou isso. Enquanto Evelyn se deitava e o exame começava, Dominic ficou perto da cabeça dela, sem tocar, mas perto o suficiente para que ela pudesse senti-lo ali. Quando o som encheu a sala, um ritmo rápido e constante, Evelyn congelou. Sua respiração parou. Dominic se inclinou para mais perto sem pensar. Isso é? O médico sorriu. É o batimento cardíaco. Os olhos de Evelyn se encheram instantaneamente. Dominic sentiu algo dentro dele se abrir. O som era forte, insistente, vivo. O seu peito apertou-se tanto que ele teve de engolir. Evelyn virou a cabeça para ele, as lágrimas escorrendo agora, sem vergonha. É real, sussurrou ela. Dominic acenou com a cabeça, incapaz de falar. A médica continuou a explicar as coisas, semanas, progresso, medições. Mas Dominic mal a ouvia. Tudo o que ele conseguia ouvir era aquele som martelando vida na sala. Quando terminou, Evelyn sentou-se lentamente, enxugando as bochechas. Ela riu baixinho de si mesma. Eu disse a mim mesma que não choraria desta vez. Dominic finalmente encontrou a sua voz. Não precisa ser forte aqui. Os olhos dela encontraram os dele, questionadores. Não pode dizer isso levianamente. Eu sei, disse ele. Estou a falar com cuidado. Eles saíram do consultório juntos. Lá fora, o ar parecia mais claro, mais leve. Evelyn caminhava um pouco mais devagar agora. Dominic acompanhou o seu ritmo. Eu não planeava deixar você ouvir isso hoje, ela admitiu. Fico feliz que tenha deixado, Dominic respondeu. Ela olhou para ele. Isso não significa que você terá acesso a tudo. Eu sei dos limites, mas isso significa que não vou te excluir, ela acrescentou. Dominic parou de andar. Evelyn percebeu e se virou. Isso é importante, ele disse baixinho. A expressão dela suavizou-se. Isso assusta-me. A mim também. Eles ficaram ali, frente a frente na calçada, com a cidade a mover-se ao seu redor. Evelyn quebrou o silêncio primeiro. Estou com fome. Dominic piscou, depois sorriu. Claro que estás. Há uma lanchonete a 2 quarteirões daqui, disse ela. Nada sofisticado. Perfeito. A lanchonete era aconchegante e barulhenta. Tudo com bordas cromadas e assentos de vinil rachados. Eles sentaram-se numa cabine perto da janela. Evelyn estudou o menu. Sério. Quero panquecas. Dominic recostou-se. Ao meio-dia. Sim. Com xarope e bacon. Ele riu baixinho. És perigosa. Ela sorriu. Uma perigosa de verdade. Não fazes ideia. Enquanto esperavam pela comida, a conversa fluiu mais facilmente. Coisas pequenas, coisas inofensivas. Ela contou-lhe sobre a livraria perto do seu apartamento. Ele contou-lhe sobre uma tentativa terrível de cozinhar que fizera na semana anterior. Tu cozinhaste? Ela provocou. Queimei água. Ela riu, abanando a cabeça. Costumavas gozar comigo por seguir receitas.
Tenho saudades disso, disse ele antes de se conseguir conter. O silêncio instalou-se, não pesado, mas pensativo. Evelyn falou com cuidado. Também tenho saudades de partes de nós. A esperança despertou, cautelosa e frágil. A comida chegou. Comeram. A certa altura, o xarope pingou no dedo de Evelyn. Ela limpou-o com um guardanapo, depois parou, parecendo envergonhada. Dominic sorriu suavemente, ainda desastrada. Ela revirou os olhos, ainda observador. Depois de pagarem, ficaram do lado de fora novamente, demorando-se. Isso não significa que estamos juntos novamente, disse Evelyn. Eu sei, respondeu Dominic, mas, acrescentou ela, com a voz mais baixa. Significa que estou disposta a ver quem você é agora. Dominic manteve o olhar fixo nela. E quem é você agora? Ela colocou a mão na barriga. Alguém que não vai desaparecer novamente. O peito dele apertou. Eu também não. Evelyn o estudou por um longo momento. Então ela acenou com a cabeça uma vez. Veremos. Ela se virou para sair, depois parou. Dominic. Sim. Não me faça arrepender disso. A resposta dele foi imediata. Não vou. Ela se afastou. Dominic a observou ir embora com o coração cheio e inquieto. Porque pela primeira vez desde o divórcio, o futuro não estava fechado, mas também não era seguro. E ambos sabiam disso. Abrir a porta novamente significava que velhas verdades logo exigiriam ser ditas. Dominic não ligou para ela naquela noite. Ele queria muito ligar. Sentou-se no silêncio de sua cobertura, com a cidade se estendendo abaixo dele, as luzes brilhando como se nada pudesse desmoronar, e ficou olhando para o telemóvel até a tela escurecer. Ele podia imaginar Evelyn voltando para o seu apartamento. Uma mão apoiada na barriga, a outra segurando as chaves como uma arma. Ele podia imaginá-la trancando a porta, encostando-se nela, exalando como se tivesse se controlado por horas, e podia imaginá-la sussurrando para si mesma. Não se envolva novamente. Então Dominic fez o oposto do que o antigo ele teria feito. Ele não perseguiu, ele se preparou. Passou os 2 dias seguintes a fazer um trabalho silencioso, um trabalho que não envolvia ameaças, portas arrombadas ou pessoas a aparecer sem serem convidadas. Sentou-se com o seu advogado. Revisou estruturas, cláusulas, nomes ligados a nomes. Removou caminhos. Fechou portas que nunca deveriam ter existido. E durante todo esse tempo, um pensamento continuava a surgir mais alto do que os outros. Evelyn não escondeu a gravidez porque não o queria. Ela escondeu porque não queria o mundo dele perto do seu filho. Essa verdade não o ofendeu. Isso o humilhou. No terceiro dia, Evelyn enviou-lhe uma mensagem primeiro. Apenas uma linha. Amanhã, 10h30. Não se atrase. Não seja dramático. Dominic olhou para a mensagem como se fosse um milagre escrito em inglês simples. Então, ele respondeu. Estarei lá. Vou ser normal. 3 pontos apareceram. Então Evelyn respondeu. Não sabes como ser normal. Apenas fica calado. Dominic sorriu para si mesmo. Uma lenta curva de calor que não sentia há muito tempo. Calado, digitou. Entendido. Na manhã seguinte, ele chegou 10 minutos mais cedo novamente, porque alguns hábitos eram impossíveis de quebrar. Mas desta vez, ele não entrou imediatamente. Ele esperou no carro até ver Evelyn. Ela saiu de um carro compartilhado na calçada, com o cabelo preso para trás e um lenço macio em volta do pescoço. Ela parecia composta, mas Dominic percebeu os pequenos detalhes. Como ela parou antes de pisar na calçada. Como seus olhos olharam para a esquerda antes de se mover. Como se estivesse procurando por alguém que não queria ver. Dominic saiu, devagar e com calma. Evelyn viu-o e aproximou-se, sem sorrir, mas também sem parecer distante. Algo no seu rosto tinha mudado desde o restaurante. Menos cautelosa, mais cansada, como se tivesse decidido que resistir completamente a ele exigia demasiada energia. Chegaste cedo, disse ela. Estou a aprender, respondeu Dominic. A boca de Evelyn tremeu. Não, estás obcecado. Eu consigo fazer as duas coisas. Isso arrancou-lhe um riso curto, rápido e relutante. Dominic segurou a porta para ela e entraram juntos. A consulta foi rotineira. Pressão arterial, perguntas, rápidas garantias. Dominic ficou calado, como ela pediu. Ele ouviu. Ele observou. Ele tentou não parecer muito surpreendido cada vez que o médico dizia algo como está a ir muito bem, Evelyn, porque isso fazia-o querer dizer o mesmo. Depois, saíram para o ar fresco e o barulho alegre da cidade.
Evelyn exalou. Tudo bem. Dominic olhou para ela. Tudo bem o quê? Tudo bem, estou com fome de novo. Ela admitiu como se fosse uma confissão. Os olhos de Dominic suavizaram-se. Claro. Evelyn revirou os olhos. Não diga isso como se estivesse orgulhoso. Tenho orgulho, disse ele simplesmente. Ela parou de andar. Dominic parou imediatamente, como se tivesse ultrapassado um limite. Evelyn o estudou. De quê? Dominic não vacilou. De ti. De como estás a lidar com tudo isso. O olhar de Evelyn caiu para a sua barriga, depois voltou para cima, aguçado pela emoção que ela não queria mostrar. Não podes ver-me sofrer e depois elogiar-me por ter sobrevivido. O peito de Dominic apertou-se. Não estou a elogiar a tua dor. Estou a reconhecer a tua força. Evelyn olhou para ele por um longo momento. Então ela disse mais baixinho. A força deixa-nos solitários. A voz de Dominic baixou. Então deixa-me estar lá. Os olhos de Evelyn procuraram o rosto dele, desconfiados da ternura. Queres estar presente por causa do bebê? Dominic não negou. Sim. Evelyn ergueu o queixo e por minha causa. A resposta de Dominic foi imediata. Principalmente por tua causa. Isso foi o suficiente. A compostura de Evelyn se quebrou. Não de forma ruidosa nem dramática, apenas uma mudança sutil na sua respiração, como se algo dentro dela se tivesse suavizado e assustado ao mesmo tempo. Ela se virou ligeiramente, fingindo ajustar o cachecol. Há um lugar, disse ela com voz cautelosa. Uma pequena padaria italiana. Eu vou lá às vezes. A boca de Dominic curvou-se. Lee foi à frente. A padaria era aconchegante e cheirava a manteiga e açúcar. Evelyn fez o pedido com o foco de uma mulher em uma missão. 2 doces, um para agora, outro para mais tarde, e um chá que o caixa prometeu ser adequado para a gravidez. Dito como se fosse uma categoria sagrada. Dominic pagou antes que Evelyn pudesse. Ela olhou para ele com raiva. Não precisas fazer isso. Eu quero, disse Dominic. Evelyn estreitou os olhos. Dominic Russo, não comece a comprar o teu caminho de volta. Dominic inclinou-se para mais perto, com a voz baixa o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Evelyn Carter, não estou a comprar. Estou a oferecer. Os lábios dela se abriram, mas nenhuma palavra saiu. As bochechas dela esquentaram ligeiramente. Sentaram-se numa pequena mesa perto da janela. Lá fora, a cidade movia-se em seu ritmo barulhento e indiferente. Lá dentro, parecia mais silencioso, mais seguro. Evelyn deu uma mordida no doce, fechando os olhos por meio segundo. Dominic a observou como se não pudesse evitar. O que foi? Disse ela, abrindo um olho. Você faz aquilo? Murmurou Dominic. Evelyn franziu a testa. O que é? Você parece perdoar o mundo por existir quando prova açúcar. Evelyn olhou para ele e depois abanou a cabeça. Isso é ridículo. Dominic sorriu. É verdade. Evelyn suspirou, mas os seus lábios tremeram. Para de olhar para mim. Dominic não desviou o olhar. Obriga-me. O olhar de Evelyn fixou-se no dele e o ar entre eles mudou. Carregado, familiar, perigoso da forma mais doce. Dominic sentiu o calor espalhar-se sob a pele. Ele conhecia daquele olhar. Ele lembrava-se dele nos quartos, nos corredores, nos momentos tranquilos em que nenhum dos dois queria admitir o quanto precisavam um do outro. A voz de Evelyn baixou. Estás a brincar. Os olhos de Dominic voltaram-se para a boca dela. Estou esfomeado. Evelyn engoliu em seco. Ela não se afastou. Por um segundo, Dominic viu. A possibilidade. A porta lhe abrir-se mais. Então Evelyn pestanejou e recuou, forçando a distância. Não. O maxilar de Dominic apertou-se. Não estou a tentar apressar-te. O olhar de Evelyn suavizou-se novamente, mas com tristeza. Não confio em mim mesma. A voz de Dominic ficou silenciosa porque ainda me desejas. Evelyn não respondeu. Não precisava. O silêncio foi a resposta. A mão de Dominic repousava sobre a mesa com a palma para cima, sem a tocar, apenas disponível. Evelyn olhou para ela como se fosse uma armadilha. Então, colocou os dedos na palma da mão dele. Não foi um gesto romântico. Foi pequeno, simples, humano, mas atingiu Dominic como um voto. Os dedos dele fecharam-se suavemente em torno dos dela. Cuidadosos, reverentes. A voz de Evelyn era um sussurro. Se fizermos isto, tem de ser diferente. Dominic acenou com a cabeça. Será. Os olhos de Evelyn brilharam, sem segredos. Dominic manteve o olhar fixo nela.
sem segredos. Os lábios de Evelyn tremeram ligeiramente. Ela observou-se, sem desaparecer. Dominic apertou-lhe os dedos suavemente. Nunca mais. Evelyn exalou e, pela primeira vez desde a passadeira, parecia que conseguia respirar. Então, o telemóvel dela vibrou. A mão de Evelyn tremeu ligeiramente, quase deixando cair a dele. Os seus olhos se voltaram para o ecrã e algo frio passou pelo seu rosto. Dominic percebeu imediatamente. O que foi? Os dedos de Evelyn apertaram o telemóvel como se de repente ele pesasse demais. Nada. A voz de Dominic permaneceu gentil, mas firme. Evelyn. Evelyn cerrou os dentes. Ela não queria compartilhar. Ele podia ver isso. Mas ela tinha acabado de dizer sem segredos. Lentamente, ela virou o telemóvel para que Dominic pudesse ver. A mensagem não era de um número que ele reconhecesse. Era de um contacto desconhecido. Uma linha. Estás radiante, Eve. A gravidez te cai bem. O sangue de Dominic gelou. A voz de Evelyn estava tensa. Foi por isso que não te contei. Dominic manteve o rosto calmo, porque o pânico a faria arrepender-se de confiar nele. Mas por dentro, algo afiado e controlado se encaixou no lugar. Já recebeste mensagens como esta antes? Perguntou ele baixinho. Os olhos de Evelyn se desviaram. Algumas? Dominic cerrou os dentes. Quando elas começaram? Evelyn engoliu em seco. Após o divórcio, a mão de Dominic permaneceu envolvendo a dela, mas ele podia sentir que ela tremia agora. Não era exatamente medo. Raiva, exaustão, o tipo de tensão que vem de ser observada. Dominic baixou a voz ainda mais. É a Harper? Evelyn hesitou. Essa hesitação era tudo o que ele precisava. Os olhos de Evelyn brilharam. Eu não queria que você prestasse atenção nisso. O olhar de Dominic suavizou-se. Você achou que ignorar faria com que isso desaparecesse? Evelyn abanou a cabeça frustrada. Pensei que, se não soubesses, ela não teria vantagem. O polegar de Dominic acariciou levemente os nós dos dedos dela. Evelyn, ela já tem vantagem se está a observar-te. A respiração de Evelyn tremeu. Eu sei. Dominic forçou-se a manter a calma. Ela alguma vez te ameaçou diretamente? Os lábios de Evelyn apertaram-se. Não. Os olhos de Dominic estreitaram-se. Isso é pior. Evelyn olhou para ele. Como isso é pior? A voz de Dominic era baixa, porque ela está a tentar fazer-te sentir louca. Como se estivesse sempre a ser observada, mas nunca o suficiente para provar isso. Os olhos de Evelyn encheram-se de lágrimas. Isso faz me sentir suja, como se a minha vida não fosse minha. O peito de Dominic apertou-se dolorosamente. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, mantendo a voz suave e íntima. A tua vida é tua e a vida do nosso filho é nossa para proteger. Evelyn pestanejou. O nosso filho, Dominic acenou com a cabeça. Sim, Evelyn olhou para ele e naquele olhar havia algo terno e aterrorizado. Dominic disse cuidadosamente. Não vou quebrar as tuas regras, mas preciso que me deixes fazer uma coisa. A voz de Evelyn estava baixa. O quê? Dominic manteve o olhar fixo nela. Deixa-me garantir que estás segura sem que vejas isso, sem que isso afete o teu dia. Os olhos de Evelyn estreitaram-se. Isso soa a segredos. Dominic abanou a cabeça. Não são segredos, são limites. Não precisas de carregar as partes feias. Precisas de paz. Evelyn hesitou. Dominic esperou. Finalmente ela sussurrou. Se trouxeres o caos à minha porta, vou afastar-te para sempre. A voz de Dominic era firme. Não vou fazer isso. Evelyn soltou o ar lentamente. Tudo bem. Dominic acenou com a cabeça uma vez, como se tivesse acabado de receber algo sagrado. Os ombros de Evelyn tremeram ligeiramente. Dominic levantou-se, contornou a mesa e agachou-se ao lado da cadeira dela para ficar mais baixo do que ela, para que ela não se sentisse encurralada. Ele não a tocou imediatamente. Ele perguntou com os olhos. O olhar de Evelyn baixou para a boca dele, depois voltou para os olhos dele. Então ela inclinou-se para a frente e pressionou a testa suavemente contra a dele. Dominic fechou os olhos. As suas mãos subiram lentamente até a cintura dela. Cuidadosas, respeitosas, como se ela fosse feita de algo frágil e feroz. Evelyn sussurrou. Odeio ainda te desejar. A voz de Dominic quebrou-se ligeiramente. Não odeies. Foi real. Evelyn engoliu em seco. Ainda é real? Dominic abriu os olhos e encontrou os dela. Mais do que nunca. Evelyn prendeu a respiração. Então não estragues tudo. A boca de Dominic pairou a um suspiro da dela. Diz-me para parar. Evelyn não o fez.
Ela beijou-o. Não foi frenético, não foi confuso, foi lento, cuidadoso, íntimo. Duas pessoas reaprendendo uma a outra num lugar público, fingindo que o mundo não existia. A mão de Dominic deslizou até a bochecha dela, o polegar acariciando suavemente, como se ele não acreditasse que tinha permissão para isso. Evelyn se afastou primeiro, a respiração trêmula, os olhos brilhantes. A voz dela era um sussurro. Não podemos. Ainda não. Dominic assentiu, engolindo tudo o que queria. Tudo bem. Evelyn se recostou, pressionando a mão contra o peito, como se estivesse tentando acalmar o coração. Então, o telemóvel dela vibrou novamente. Outra mensagem. O rosto de Evelyn empalideceu. Dominic não perguntou desta vez. Ele já sabia. Evelyn virou o ecrã para ele. Ele ainda beija como se fosse seu dono. O corpo inteiro de Dominic ficou imóvel, porque aquilo não era um palpite. Era uma confirmação. Alguém os estava a observar naquele momento através da janela da padaria. A voz de Evelyn tremia de fúria. Vês? Os olhos de Dominic se levantaram lentamente, examinando a rua lá fora, calmo e letal por dentro. E enquanto seu olhar se movia pela calçada, ele percebeu que a parte mais assustadora não era a obsessão de Harper. Era o quão perto ela estava disposta a chegar. Porque se ela era ousada o suficiente para observá-lo se beijando, então o próximo passo não seria palavras. Seria algo destinado a fazer Evelyn fugir novamente. Dominic não reagiu da maneira que Evelyn esperava. Ele não xingou, não saiu furioso, não começou a gritar ordens ao telefone como um homem prestes a transformar a rua numa cena. Simplesmente ficou imóvel. Tão imóvel que assustou Evelyn mais do que a raiva teria feito. Porque Dominic Russo ficar calado nunca era inofensivo. Os dedos de Evelyn apertaram o telemóvel. Diz alguma coisa. Os olhos de Dominic permaneceram na janela, examinando a calçada com uma calma que parecia quase casual para quem observava. Acaba o teu chá, disse ele. Evelyn pestanejou. O quê? Acaba o teu chá, repetiu Dominic em voz baixa. Respira, não olhes à tua volta como se fosses uma presa. A garganta de Evelyn apertou-se. Não sou uma presa. Eu sei, disse Dominic, finalmente voltando o seu olhar para ela. Os seus olhos estavam calorosos, firmes. Mas quem quer que tenha enviado isso quer que te sintas como se fosses. A respiração de Evelyn tremia. Ela observou-nos. Dominic estendeu a mão sobre a mesa e pegou na mão dela novamente. Lento, deliberado. Ela quer uma reação. Ela quer medo. Ela quer que fujas. Evelyn olhou para ele, com raiva e pânico misturados no peito. E o que tu queres? O polegar de Dominic acariciou os nós dos dedos dela. Gentil. Quero que fiques segura. Quero que fiques calma. Quero que saias daqui sem lhe dar um único segundo de satisfação. Os olhos de Evelyn ardiam. Não sei como fazer isso. Dominic inclinou-se ligeiramente para a frente com voz íntima. Sim, sabes, tens feito isso há meses. Estás apenas cansada. A palavra cansada atingiu-a com força, porque era verdade. Evelyn engoliu em seco, forçando-se a inspirar lentamente. Ela levantou a caneca e tomou um gole, com as mãos a tremerem apenas um pouco. O olhar de Dominic suavizou-se com algo parecido com orgulho, e isso fez com que ela quisesse gritar e chorar ao mesmo tempo. Ele não merecia estar orgulhoso, mas ela também não odiava ter alguém a ver o seu esforço. Quando ela pousou a caneca, Dominic levantou-se. Está bem. Os olhos de Evelyn arregalaram-se. Está bem, o quê? Vamos embora, disse ele. Normais, tranquilos juntos. Evelyn também se levantou, com o coração a bater forte. Dominic, eu não... Ele levantou a mão. Olha para mim. Evelyn obedeceu, respirando superficialmente. A voz de Dominic baixou ainda mais, destinada apenas a ela. Se olhares à tua volta, verás uma centena de rostos. O teu cérebro escolherá um e decidirá que é ela, e tu entrarás em espiral. Não des ao teu cérebro essa tarefa. Evelyn cerrou os dentes. E se eu quiser lutar? A boca de Dominic curvou-se levemente. Então luta, não dando a ela o que ela quer. Ele desceu e a guiou até a porta sem tocar sua cintura, sem envolvê-la como se fosse uma posse. Apenas perto, presente, firme. Eles saíram. A rua parecia normal. Normal demais. As pessoas passavam com sacolas, copos de café, fones de ouvido. Carros passavam. Uma mulher ria ao telefone. Evelyn queria girar em círculos e chamar a atenção de todos. A mão de Dominic deslizou para a dela novamente,
firme o suficiente para mantê-la no chão. Ande, murmurou ele. Eles andaram. Um quarteirão, dois. Os pulmões de Evelyn ardiam como se ela estivesse a aprender a respiração há uma hora. Finalmente, ela sussurrou. Como ela pode ser tão ousada? O olhar de Dominic permaneceu à frente. Por que você esteve sozinha? O estômago de Evelyn se revirou. Então, a culpa é minha. Dominic parou imediatamente e se virou para encará-la, com os olhos agora penetrantes. Não. As pessoas circulavam ao redor deles, mas o foco de Dominic se concentrou no rosto dela. Não é culpa sua, disse ele, controlado e claro. Compreendes-me? Evelyn pestanejou, apanhada de surpresa pela intensidade. A voz de Dominic suavizou-se. Ela está a escolher invadir a tua vida. A culpa é dela. Fizeste o que tinhas de fazer para sobreviver. Os olhos de Evelyn brilharam. Eu não queria envolver-te nisto. O polegar de Dominic roçou a mão dela. Não me envolveste. Eu pertenço aqui. Evelyn engoliu em seco. Tu não pertencias aqui quando eu implorei. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. Dominic não vacilou. Ele fechou os olhos por um segundo, como se merecesse o golpe. Então ele os abriu e disse baixinho. Eu sei que essa simples admissão roubou o ar do peito dela. Sem defesa, sem desculpas, sem discursos, apenas eu sei. Eles continuaram a andar. Dominic levou-a até ao carro dele. Não era o sedã preto de antes, mas um SUV cinza simples que parecia qualquer outro carro na rua. Evelyn parou. Este é seu? Dominic abriu a porta do passageiro. Hoje é. Evelyn estreitou os olhos. Você tem um carro normal. A boca de Dominic se contorceu. Não conte a ninguém, isso vai arruinar a minha reputação. Apesar de tudo, Evelyn soltou uma risada curta. Isso diminuiu um pouco o medo. Ela entrou. Dominic fechou a porta gentilmente, depois contornou o carro e sentou-se ao volante. Ele não arrancou bruscamente. Não acelerou. Ele dirigia como um homem levando alguém precioso para casa. Evelyn olhou pela janela com o maxilar apertado. Ela sabia que nós nos beijamos. Dominic acenou com a cabeça uma vez. Sim. A voz de Evelyn tremia de raiva agora, não de medo. Isso é nojento. As mãos de Dominic apertaram o volante. É uma batida. Evelyn olhou para ele. O que você vai fazer? Dominic olhou para ela com calma. Vou manter as minhas promessas para você. Os olhos de Evelyn estreitaram-se. Isso não é uma resposta. O maxilar de Dominic flexionou-se. É a única resposta que importa. Evelyn olhou para ele frustrada. Dominic, ele interrompeu-a gentilmente. Não vou começar uma guerra. Não vou trazer o caos à tua porta. Não vou fazer-te arrepender de me ter deixado voltar. A voz de Evelyn suavizou-se, quase suplicante. Então o quê? Dominic exalou lentamente. Então vou lidar com isso discretamente. Os olhos de Evelyn brilharam. Discretamente soa como segredos. Dominic olhou para ela novamente. Não, discretamente soa como você a dormir à noite. Evelyn ficou em silêncio porque queria isso mais do que queria o controlo. Chegaram ao prédio dela. Dominic estacionou um pouco mais adiante, não bem em frente, como se quisesse evitar transformar a entrada dela num holofote. A mão de Evelyn pairou sobre a maçaneta da porta. Ela ainda não se moveu. Dominic esperou. Ela finalmente sussurrou. E se ela continuar a fazer isso? A voz de Dominic estava firme. Então eu continuarei aqui. Evelyn olhou para ele com os olhos brilhantes. Dizes isso como se fosse simples. O olhar de Dominic suavizou-se. Contigo é. A garganta de Evelyn moveu-se. Para! Dominic ergueu a sobrancelha. Para o quê? Para de dizer coisas que me fazem desejar-te, disse ela com a voz a falhar. Dominic sentiu um aperto no peito. Não sorriu. Não provocou. Apenas disse, então, desejas-me? Evelyn olhou para ele, respirando superficialmente. A mão de Dominic levantou-se lentamente, sem ainda a tocar. Posso? Os olhos de Evelyn baixaram-se para a boca dele. Então ela acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente. Dominic inclinou-se e beijou-a novamente. Suave, lento, cuidadoso. A mão dele segurou o rosto dela, o polegar acariciando levemente, como se estivesse memorizando o rosto dela novamente. Evelyn retribuiu o beijo, um pouco mais desesperada desta vez, porque odiava que o medo tivesse roubado tanto dela. Ela queria algo que lhe pertencesse. Dominic afastou-se primeiro, respirando com dificuldade, os olhos escuros de contenção. Não consigo fazer isto pela metade, murmurou ele. A voz de Evelyn era um sussurro. Eu também não.
O olhar de Dominic voltou-se para a barriga dela, depois voltou para os olhos dela. Não no carro. Evelyn prendeu a respiração. Dominic, ele não a pressionou, ele a acalmou. Diz-me o que queres. Evelyn engoliu em seco. As mãos dela tremiam ligeiramente. Quero sentir-me normal novamente. A voz de Dominic suavizou-se. Então deixa-me dar-te normalidade. Evelyn olhou para ele como se não acreditasse que ele pudesse dizer aquilo e falar a sério. Finalmente ela sussurrou. Vem lá para cima só hoje. O corpo inteiro de Dominic ficou imóvel. Os olhos de Evelyn estreitaram-se. Se fizeres disso um grande problema, vou mudar de ideias. Dominic engoliu em seco, acenando com a cabeça uma vez. Não é nada demais. Eles subiram juntos. Evelyn destrancou a porta, entrou primeiro e acendeu as luzes. O apartamento era simples, aconchegante, habitado. Havia uma manta macia no sofá, uma pilha de livros na mesa de centro e uma pequena planta perto da janela que parecia estar lutando pela vida. Dominic olhou para ela. Aquela planta está bem? Evelyn fechou a porta e encostou-se nela. É dramática. Quer atenção. A boca de Dominic tremeu. Então, é você. Evelyn soltou uma risada, depois fez uma careta ao mudar o peso do corpo. A expressão de Dominic mudou imediatamente. Está com dor? Evelyn revirou os olhos. Não, só pressão. Dominic aproximou-se. Cuidado. Sente-se. Evelyn ergueu uma sobrancelha. Não é meu médico. O olhar de Dominic fixou-se no dela. Não, sou o pai que vai entrar em pânico se fingires que estás bem quando não estás. Evelyn hesitou, depois suspirou e caminhou até o sofá sentando-se. Dominic ajoelhou-se à sua frente com os olhos ao nível da sua barriga. Ele ainda não a tocou. Olhou para ela. Posso? O rosto de Evelyn suavizou-se. Sim. A mão de Dominic pousou suavemente na barriga dela. Uma onda de calor invadiu. Amor, medo, admiração, tudo ao mesmo tempo. Evelyn observou-o atentamente. Estás a pensar demais. Dominic soltou uma risada baixa. Estou a tentar não pensar. Evelyn estendeu a mão e passou os dedos pelo cabelo dele. Um pequeno gesto íntimo que fez a garganta de Dominic apertar. Tu sempre fazes isso, ela sussurrou. Fazer o quê? Agir como se os sentimentos fossem um problema que podes resolver. Dominic olhou para ela com os olhos escuros. Eles são. O sorriso de Evelyn era suave e triste. Não, Dominic, eles não são um problema. Eles são o ponto principal. As palavras ficaram entre eles. Dominic levantou-se lentamente e sentou-se ao lado dela. O espaço entre os seus corpos era fino, elétrico. A voz de Evelyn ficou mais baixa. Eu costumava sentar-me neste sofá e dizer a mim mesma, não senti a tua falta. O olhar de Dominic fixou-se na boca dela. E Evelyn engoliu em seco e eu estava a mentir. A mão de Dominic deslizou para a cintura dela, os dedos gentis. Evelyn. Ela virou-se para encará-lo completamente. Os olhos dela estavam brilhantes, mas firmes agora, cheios de desejo que ela não escondia. Apenas abraça-me, ela disse. Sem concertos, sem planos. Apenas abraça-me. Dominic puxou-a para os seus braços, com cuidado com a sua barriga, acalentando-a como se ela fosse algo sagrado. Evelyn derreteu-se contra ele e, pela primeira vez em meses, os seus ombros relaxaram completamente. Eles permaneceram assim por um longo momento, respirando juntos. Então Evelyn mudou de posição, inclinando o rosto para cima. Dominic beijou-a novamente, agora mais profundamente, ainda com ternura, mas com uma fome que aqueceu a pele de Evelyn. A mão dele deslizou pelas costas dela, lenta, respeitosa, fazendo-a suspirar contra a boca dele. Os dedos de Evelyn agarraram-se à camisa dele. Cheiras igual, sussurrou ela. A voz de Dominic estava áspera. Tu também. Evelyn afastou-se apenas o suficiente para olhar para ele. Promete-me uma coisa. Qualquer coisa. Se a Harper tentar puxar-te de volta para ser aquele homem, disse ela cuidadosamente. Não deixes. Dominic cerrou os dentes. Não vou deixar. Os olhos de Evelyn o procuraram. Juras? Dominic manteve o olhar fixo nela. Juro por ti, pelo bebê. Por tudo? Evelyn acenou com a cabeça lentamente, como se precisasse de ver isso no rosto dele. Então, inclinou-se novamente, beijando-o com mais confiança agora, mais permissão. Dominic respondeu instantaneamente, levantando-a gentilmente para que ela se sentasse no seu colo sem pressionar o peso sobre a barriga. Evelyn suspirou baixinho, os dedos agarrando os ombros dele.
A boca de Dominic moveu-se para o queixo dela, depois para o pescoço, beijando-a lentamente, fazendo-a fechar os olhos. A sensação era quente, familiar e nova ao mesmo tempo. Evelyn sussurrou. Não devíamos. Dominic parou imediatamente, os olhos fixos nos dela. Diga para parar e eu paro. Evelyn olhou sem fôlego. Então ela balançou a cabeça. Não quero parar, só tenho medo de te desejar tanto. A voz de Dominic era baixa e firme. Então deixe que seja assustador. Estou aqui. Os olhos de Evelyn se encheram novamente. Ela o beijou com mais força, como se estivesse escolhendo-o apesar do medo. Dominic levantou-se, levantando-a com cuidado e carregando-a em direção ao quarto. A respiração de Evelyn ficou presa. Dominic, ele olhou para ela. Diz-me se estiveres desconfortável. Não estou, sussurrou ela. Finalmente estou confortável. Ele deitou-a gentilmente, pairando sobre ela como um homem que não conseguia acreditar que tinha permissão. Beijou-a novamente, devagar e reverentemente, as mãos traçando os seus lados, os ombros, a curva da cintura. Sensual, mas cuidadoso, nunca rude, nunca apressado. O dedo de Evelyn deslizou para o cabelo dele. Senti a tua falta, confessou ela contra a boca dele. A voz de Dominic quebrou-se. Senti a tua falta como o ar. Eles moveram-se juntos lentamente, aprendendo um com o outro novamente, com toques suaves e sons baixos. O tipo de intimidade que não precisava de palavras para ser intensa. Dominic fez-lhe sentir-se desejada, não como uma fantasia, não como um prêmio, mas como uma mulher que ele amava e desejava com todo o seu corpo. Depois de se deitarem enredados nos lençóis, com o braço de Dominic à sua volta e a cabeça de Evelyn apoiada no seu peito. Por alguns minutos, tudo parecia tranquilo, normal. Então, o telemóvel de Evelyn vibrou na mesinha de cabeceira. O corpo de Evelyn enrijeceu instantaneamente. Dominic sentiu isso e apertou o seu abraço. Não, murmurou ele. Não esta noite. Evelyn engoliu em seco, olhando para o ecrã brilhante. Dominic estendeu a mão e virou o telemóvel com a tela para baixo, sem olhar para ele. Esta noite é nossa. A respiração de Evelyn tremia. E se for importante? A voz de Dominic era calma, firme. Se for importante, continuará a ser importante pela manhã. Evelyn hesitou, depois acenou com a cabeça, deixando-se afundar nele. Deitaram-se ali a respirar, tentando acreditar que a noite os poderia proteger. Minutos depois, outro zumbido. Depois outro. O peito de Evelyn apertou-se. Ela sentou-se ligeiramente, incapaz de ignorá-lo agora. Dominic também se sentou, com o maxilar apertado. Evelyn, tenho de ver, sussurrou ela com os olhos arregalados de medo. Dominic acenou com a cabeça uma vez. Está bem, vê, mas não está sozinha. Evelyn pegou no telefone com as mãos trêmulas e virou o ecrã para ele. Não era uma mensagem, era um e-mail, um único anexo e um assunto que fez o sangue de Evelyn gelar. Para o bebê. Evelyn olhou para ele com a respiração presa na garganta. O rosto de Dominic ficou imóvel, controlado. Evelyn sussurrou. Não o abras. Os olhos de Dominic não saíram do ecrã. Tu já sabes o que é, a voz de Evelyn quebrou. É uma prova. Ela quer uma prova de que está perto. Dominic tirou o telefone gentilmente das mãos dela. Então não lhe damos a satisfação de ver-te desmoronar. Os olhos de Evelyn encheram-se de lágrimas, o pânico aumentando. Dominic, e se? Uma dor aguda interrompeu a frase dela. Evelyn ofegou e agarrou a parte inferior da barriga. O corpo inteiro de Dominic ficou em foco. Evelyn. Ela inspirou profundamente com os olhos arregalados. Dói. Dominic deslizou da cama instantaneamente, com cuidado e rapidez. Onde? Diga-me onde. As mãos de Evelyn tremiam sobre a barriga. Uma pressão baixa, como se fosse. A voz de Dominic permaneceu calma, mas os seus olhos estavam ferozes. Ok, respire. Estou aqui. Evelyn tentou inspirar, mas outra onda a atingiu e ela gritou baixinho, agarrando o braço dele. Dominic empalideceu. Evelyn, estás a ter contrações? Evelyn abanou a cabeça freneticamente. É muito cedo. Dominic pegou no telemóvel com as mãos firmes, apesar do medo nos olhos. Vou ligar. Evelyn agarrou-lhe o pulso. Não, sem sirenes, Dominic. O olhar de Dominic fixou-se no dela, a voz baixa e absoluta. Sem sirenes, só ajuda. A respiração de Evelyn tremia. Dominic. Ele afastou-lhe o cabelo mais gentilmente do que qualquer um poderia imaginar.
Fica comigo, olha para mim. Os olhos de Evelyn estavam molhados, aterrorizados. E se ela tivesse feito isso? E se ela, Dominic, a interrompeu suavemente? Não lhe des esse poder agora. Respira uma vez de cada vez. Evelyn acenou com a cabeça, chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dominic deu-lhe um beijo na testa, depois levantou-a cuidadosamente, envolvendo-a num roupão. Vamos para o hospital. Evelyn agarrou-se a ele. Estou com medo. A voz de Dominic quebrou-se ligeiramente. Eu também. Ele levou-a para fora do quarto, o telefone ainda a brilhar na câmara atrás deles, aquele assunto a arder como uma ameaça. E enquanto Dominic se dirigia para a porta com Evelyn nos braços, um pensamento atingiu-o com brutal clareza. Harper não queria apenas atenção, ela queria controlo. E se a dor de Evelyn era um trabalho de parto real, então Harper tinha escolhido o pior momento possível para provar o quão perto ela podia chegar. Dominic conduzia como um homem segurando um copo, não rápido, não imprudente, apenas controlado. Cada curva suave, cada paragem gentil, os seus olhos alternando constantemente entre a estrada e Evelyn enrolada no banco do passageiro. Uma mão segurando a maçaneta da porta, a outra pressionada contra a barriga. Respire, Eve, murmurou ele com voz firme. Olhe para mim. Evelyn tentou. Os seus olhos estavam molhados, arregalados de medo. É muito cedo, sussurrou ela. Dominic cerrou os dentes. Não somos nós que decidimos isso. São os médicos. Outra onda a atingiu. Evelyn ofegou e encolheu-se para a frente. O coração de Dominic deu um salto. Tudo bem, tudo bem. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Assim mesmo. Evelyn abanou a cabeça, lágrimas escorrendo. Isto está a lhe acontecer por causa dela. A voz de Dominic ficou baixa, firme. Não esta noite. Esta noite é sobre ti e o bebê. Eles entraram na entrada do hospital. Dominic estacionou no lugar mais próximo que encontrou, colocou o carro em ponto morto e chegou à porta dela em segundos. Ele a pegou com cuidado, ignorando os olhares dos transeuntes. Uma enfermeira correu em direção a eles com uma cadeira de rodas. Paciente grávida? Perguntou ela. Sim, disse Dominic. Dor, pressão, possíveis contrações. Os dedos de Evelyn apertaram a manga de Dominic. Sem drama, sussurrou ela com os dentes cerrados, ainda tentando controlar o mundo. Dominic inclinou-se para perto com voz gentil. Sem drama, apenas ajuda. Eles moveram-se rapidamente pelos corredores bem iluminados. Papéis, perguntas. Uma pulseira foi colocada no pulso de Evelyn. Dominic ficou ao lado dela, respondendo o que podia, deixando Evelyn falar quando ela tinha forças. Na triagem, um monitor foi preso à sua barriga. O batimento constante encheu a sala novamente. Forte, insistente. Evelyn soluçou de alívio. Ele está bem, a enfermeira sorriu. A frequência cardíaca parece boa. Dominic exalou como se estivesse a afogar-se. Um médico entrou calmo, concentrado. Vamos ver o que está a acontecer. Os minutos pareciam horas. Evelyn apertou a mão de Dominic até os nós dos dedos dele ficarem brancos. Finalmente, a expressão da médica suavizou-se. Não está em trabalho de parto, disse ela. O que ele está a sentir é provavelmente estresse, desidratação e irritabilidade uterina. Pode ser doloroso, mas não é trabalho de parto ativo. Os ombros de Evelyn caíram de alívio. Os olhos de Dominic fecharam-se brevemente. Então, ele está bem. Ele está bem, confirmou a médica, mas precisa descansar e reduzir o estresse. Evelyn soltou uma risada trêmula que soou como derrota. Reduzir o estresse, repetiu ela. Claro. A médica olhou para os dois e baixou a voz. Se algo ou alguém está a fazer com que se sintam inseguros, devem nos contar. Podemos ajudar a conectá-los a um apoio. Os olhos de Evelyn se voltaram para Dominic e depois se desviaram. Estou bem. Dominic não discutiu na frente da médica. Ele apenas apertou a mão dela, firme, presente. Depois que a médica saiu, Evelyn se deitou, exausta. As luzes fluorescentes a faziam parecer mais pálida do que o normal. Dominic passou o polegar pelos dedos dela. Isso é culpa minha, ela sussurrou. O peito de Dominic se apertou. Não. Os olhos de Evelyn brilharam. Eu deixei-te entrar e agora tudo está assim. Dominic inclinou-se com voz baixa e firme. Evelyn, ouve-me. Tu não estragaste nada. Tu não a convidaste. Tu não causaste isto. Evelyn engoliu em seco. Então por que sinto que estou sempre um passo atrás? O olhar de Dominic fixou-se no dela porque tu estiveste sozinha.
Os lábios de Evelyn tremeram. Eu não queria que você fosse arrastado para isso. A expressão de Dominic suavizou-se. Eu não estou a ser arrastado. Eu estou a escolher você. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Evelyn, silenciosas e quentes. Dominic as enxugou gentilmente com o polegar. Estou com medo, ela admitiu. Tenho medo que você volte a ser aquele homem. Dominic não piscou. Não voltarei. Evelyn procurou o seu rosto, desesperada por certeza. Como podes prometer isso? Dominic exalou lentamente. Porque me lembro do que me custou a primeira vez que escolhi o orgulho em vez de ti. A respiração de Evelyn estabilizou ligeiramente. Os olhos de Dominic baixaram para a barriga dela, depois voltaram para ela. Vou fazer isto da maneira certa. As sobrancelhas de Evelyn franziram-se. O que isso significa? A voz de Dominic estava baixa. Significa que amanhã vamos pedir uma ordem de proteção, se for necessário. Significa que vamos documentar tudo. Significa que não vamos brincar. E significa que não vais carregar isso sozinha. Evelyn estremeceu. Parece muito. Dominic acenou com a cabeça. Eu vou carregar as partes pesadas. Tu carregas o bebê? Esse é o acordo? Um pequeno riso escapou de Evelyn, trêmulo, mas real. És mandão. A boca de Dominic curvou-se. Tu casaste comigo mesmo assim? O sorriso de Evelyn desvaneceu-se em ternura. E eu deixei-te. Dominic acenou com a cabeça uma vez, e eu mereci isso. O silêncio prolongou-se. Então Evelyn sussurrou. Não quero mais odiar-te. A garganta de Dominic apertou-se. Então não odeies. Evelyn olhou para ele por um longo momento, depois estendeu a mão e segurou o rosto dele. O toque dela era caloroso, reconfortante. Ainda te amo, disse ela suavemente, como se confessasse algo perigoso. Dominic inclinou-se para a palma da mão dela. Nunca deixei de amar. Os olhos de Evelyn encheram-se novamente, mas desta vez as lágrimas pareciam de alívio. Horas depois, receberam alta com instruções. Descanso, hidratação, acompanhamento. Dominic acompanhou-a até a saída, com um braço por trás das costas dela, sem empurrar, sem controlar, apenas pronto. De volta ao apartamento dela, Dominic fez chá e ficou parado, impotente, na pequena cozinha. Evelyn observou. Não sabes o que fazer numa cozinha normal. Dominic olhou para a chaleira. Estou a aprender. A boca de Evelyn tremeu. Senta-te. Ele sentou-se. Evelyn sentou-se no sofá com um suspiro. Dominic entregou-lhe o chá como se fosse precioso. Ela tomou um gole e depois olhou para o telemóvel na mesa, com o rosto tenso. O olhar de Dominic ficou mais intenso. Não vamos abrir esse anexo. Evelyn engoliu em seco. Mas e se for algo importante? A voz de Dominic estava calma. Se for importante, pode ser enviado novamente por um advogado. Evelyn olhou para ele e acenou com a cabeça lentamente. Dominic enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena pasta. Evelyn pestanejou. O que é isso? Dominic respirou fundo. A verdade. O tipo de verdade que eu deveria ter lhe contado há muito tempo. Evelyn estreitou os olhos. Dominic. Ele abriu a pasta e colocou um documento sobre a mesa. Evelyn ficou olhando para ele. A voz de Dominic era firme, mas crua. Antes do divórcio ser finalizado, eu criei algo. Um fundo em seu nome. Não como controle, mas como proteção. Se algo acontecesse comigo, ou se o meu mundo tentasse tocar em você, você e o bebê estariam protegidos. Sem compromisso. Evelyn prendeu a respiração. Fizeste isso? Dominic acenou com a cabeça. Não te contei porque acharias que era manipulação. Os olhos de Evelyn ardiam. Devias ter me contado. Eu sei, disse Dominic calmamente. É por isso que estou a contar agora. Evelyn olhou para a sua barriga com a mão pousada nela. Quando voltou a olhar para cima, a sua voz tremia. Por que, Dominic? Os olhos de Dominic fixaram-se nos dela. Porque mesmo quando estava a perder-te, não suportava a ideia de te ver desprotegida. Evelyn engoliu em seco e Harper. O maxilar de Dominic apertou-se. Harper achava que podia controlar-me controlando o acesso a ti. Ela não pode. Os olhos de Evelyn procuraram o rosto dele. Tens a certeza? Dominic inclinou-se para a frente com voz baixa e íntima. Tenho a certeza porque cansei de viver uma vida em que o amor é algo que eu adio. Os lábios de Evelyn abriram-se. Ela parecia oprimida, depois zangada, depois suave. És impossível, sussurrou ela. A boca de Dominic curvou-se.
Já disseste isso. Evelyn riu entre lágrimas. Então ela estendeu a mão e segurou-a com força. Fica, disse ela. Uma palavra. Sem orgulho, sem armadura. O peito de Dominic apertou-se. Evelyn, fica, repetiu ela com mais firmeza. Não apenas esta noite. Fica comigo de verdade. Dominic engoliu em seco, os olhos brilhando. Sim. Os ombros de Evelyn relaxaram como se ela estivesse a se segurar há meses sem perceber. Ela se inclinou para ele, com a cabeça encostada no ombro dele. Dominic a envolveu com o braço, cuidadoso e caloroso. Lá fora, a cidade continuava em movimento. Lá dentro, pela primeira vez em muito tempo, Evelyn sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Segurança. E quando o bebê se mexeu sob a palma da mão dela, Dominic abaixou a cabeça e beijou a têmpora dela, com a voz quase um sussurro. Vamos ser uma família, disse ele. Evelyn fechou os olhos, respirando o cheiro dele. Nunca mais me deixes. Dominic abraçou-a com mais força. Nunca. O telemóvel dela vibrou uma vez. Uma última tentativa. Dominic não olhou. Evelyn não se mexeu. Ela própria virou-o para baixo e entrelaçou os dedos nos dele, escolhendo a paz.